Amada irmã, que alegria estarmos juntos neste momento de oração e reflexão. Hoje, o nosso coração vai se unir ao coração de Cristo na oração mais profunda que já foi registrada na palavra, a oração sacerdotal de Jesus, em João 17. Esse capítulo é um tesouro inesgotável, pois nos permite entrar na intimidade do Filho com o Pai. Aqui nós vemos Jesus derramando a alma em oração, revelando não apenas seus desejos, mas também a essência da sua missão. Logo no início, o texto nos diz: tendo Jesus falado estas coisas, levantou os olhos ao céu e disse: Pai, é chegada a hora, glorifica a teu Filho, para que também o teu Filho te glorifique a ti. João 17, 1. Essas palavras nos colocam diante de um cenário de entrega absoluta. Jesus sabia que estava prestes a enfrentar a cruz. Sabia da dor que o aguardava, mas sua primeira palavra é: Pai. Isso já nos ensina algo grandioso. Quando enfrentamos momentos decisivos, a nossa primeira atitude deve ser levantar os olhos ao céu e dizer: Pai. Jesus levantou os olhos ao céu. Não é apenas um detalhe, é um gesto de confiança, de dependência, de quem reconhece que sua força não vem da terra, mas de Deus. Quantas vezes nós, em meio às pressões da vida, olhamos apenas para o problema, apenas para a dor, apenas para as circunstâncias? Mas hoje o Senhor nos convida a mudar a direção do nosso olhar. Levante os olhos ao céu, porque é de lá que vem o teu socorro. A Bíblia confirma isso no Salmo 121, 1 e 2. Eleva os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. Senhor, nesta hora, como Jesus, nós levantamos os olhos ao céu. Reconhecemos que só em Ti está a nossa esperança. Pai, nós entregamos os nossos corações diante de Ti e pedimos: glorifica o Teu Filho em nossas vidas, para que a nossa existência também glorifique o Teu nome. Jesus diz: é chegada a hora. Que hora era essa? A hora da cruz, a hora do sacrifício, a hora do cumprimento do propósito eterno. Aqui aprendemos que todo cristão precisa discernir a hora de Deus em sua vida. Existe um tempo para cada coisa. Às vezes oramos pedindo para Deus apressar ou para Deus atrasar, mas Jesus nos ensina a reconhecer a hora certa do Pai. Eclesiastes 3:1 nos lembra: tudo tem o seu tempo determinado, e há tempo para todo propósito debaixo do céu. Se você está enfrentando uma hora difícil, lembre-se, se essa é a hora que Deus permitiu, então é também a hora em que Ele vai se revelar na sua vida. Pai, nós entendemos que a nossa vida está nas Tuas mãos. Se estamos vivendo uma hora de dor, de luta ou de decisão, queremos permanecer firmes como Jesus permaneceu. Dá-nos coragem, dá-nos fé e ajuda-nos a confiar no Teu tempo perfeito. Jesus pede: glorifica o Teu Filho para que também o Teu Filho te glorifique a Ti. Aqui está o coração da oração. Glória, mas não uma glória egoísta, não uma glória humana, mas a glória de Deus sendo manifesta através da vida de Cristo. Muitas vezes pedimos bênçãos, pedimos vitórias, pedimos portas abertas, mas esquecemos do propósito maior, que tudo o que recebemos seja para glorificar o nome do Senhor. Mateus 5,16 nos orienta: assim resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem a vosso Pai que está nos céus. O verdadeiro cristão não vive para sua própria exaltação, mas para que em tudo o Pai seja glorificado. Senhor, queremos que a nossa vida glorifique o Teu nome, que os nossos passos, as nossas palavras, as nossas atitudes reflitam a Tua presença. Glorifica-nos com a Tua graça, mas que seja sempre para a Tua glória e não para a nossa. No versículo 3, Jesus define a vida eterna. E a vida eterna é esta: que conheçam a Ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo a quem enviaste. Veja que vida eterna não é apenas algo futuro,
mas é uma realidade presente. Vida eterna é conhecer a Deus, é viver em comunhão com Ele. Isso significa que a vida eterna já começa aqui e agora, quando nos rendemos ao Senhor e buscamos conhecê-lo intimamente. Jeremias 9, 23 e 24 reforça essa verdade. Assim diz o Senhor: não se glorie o sábio na sua sabedoria, nem o forte na sua força, nem o rico nas suas riquezas, mas o que se gloriar, glorie-se nisto, em me conhecer e saber que eu sou o Senhor. Senhor, nós desejamos te conhecer mais. Não queremos apenas ouvir falar de ti, queremos andar contigo, sentir a tua presença, viver a tua vontade. Revela-nos quem tu és, dá-nos intimidade contigo, pois isso é a verdadeira vida. No versículo 4, Jesus declara: eu te glorifiquei na terra, tendo consumado a obra que me deste a fazer. Que declaração poderosa! Jesus ainda não tinha ido à cruz, mas já enxergava a obra como consumada. Ele tinha tanta convicção no plano do Pai que falava como se já estivesse concluído. Aqui aprendemos que fé é enxergar o cumprimento antes que ele aconteça. Fé é descansar na certeza de que Deus já completou a obra. Filipenses 1,6 nos encoraja: aquele que começou a boa obra em vós há de completá-la até o dia de Cristo Jesus. Senhor, nós declaramos que a boa obra já está sendo consumada em nossas vidas. Mesmo que ainda não vejamos com os olhos naturais, escolhemos crer que Tu és fiel para completar tudo o que prometeste. No versículo 5, Jesus ora: agora glorifica-me Tu, ó Pai, junto de Ti mesmo, com aquela glória que tinha contigo antes que o mundo existisse. Aqui vemos que Jesus não é apenas um homem, Ele é o Filho eterno, o Verbo que estava com Deus desde o princípio. Essa oração nos lembra que nossa vida não termina aqui, mas existe uma glória eterna nos aguardando. Colossenses 4,4 nos diz: quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar, então também vós vos manifestareis com Ele em glória. Pai, obrigado porque em Cristo temos a esperança da glória eterna. Mesmo em meio às lutas deste mundo, nós sabemos que há uma glória preparada para nós junto de Ti. Sustenta-nos até aquele dia, Senhor. Se essa oração está tocando seu coração, não guarde isso só para você. Inscreva-se neste canal, porque aqui nós vamos caminhar juntos em oração e na palavra. Compartilhe este vídeo com alguém que você ama, para que mais pessoas sejam alcançadas por esta mensagem de esperança. E escreva nos comentários: eu recebo a oração de Jesus sobre a minha vida. Assim vamos formar uma corrente de fé e unidade nos comentários, testemunhando juntos o poder da palavra de Deus. No coração da oração sacerdotal, encontramos uma das declarações mais profundas já ditas por Jesus. Ele nos mostra o que é de fato a vida eterna. O versículo 3 é a chave. E a vida eterna é esta: que conheçam a Ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem enviaste. João 17:3. Quantas vezes ouvimos falar em vida eterna apenas como algo futuro, algo que vai começar depois da morte? Mas Jesus nos revela que vida eterna não é apenas a promessa do porvir, mas a experiência de conhecer a Deus agora, aqui, neste momento da nossa caminhada. A palavra usada para conhecer aqui não se refere a um conhecimento superficial, intelectual ou teórico. É um conhecimento íntimo, relacional, profundo. É o mesmo tipo de conhecimento que descreve a união de um casal em intimidade. Gênesis 4:1. Adão conheceu Eva, sua mulher. Jesus nos ensina que vida eterna é relacionamento, não religião. Não é acumular informações sobre Deus, mas caminhar com Ele diariamente. Jeremias 31, 33 a 34 já anunciava essa promessa. Eis a aliança que farei com a casa de Israel depois daqueles dias, diz o Senhor. Porei a minha lei no seu interior e a escreverei no seu coração. Eu serei o seu Deus e eles serão o meu povo. Ninguém mais ensinará o seu próximo dizendo: conhece ao Senhor, porque todos me conhecerão, desde o menor
até o maior. A vida eterna é a realidade de termos o próprio Deus habitando em nós, nos revelando quem Ele é. Pai amado, nós reconhecemos que a vida eterna não está em coisas passageiras, não está em conquistas terrenas, mas em conhecer a Ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, Teu Filho amado. Ajuda-nos a viver esse relacionamento íntimo contigo, todos os dias, em cada detalhe da nossa vida. Vivemos em uma geração que busca a vida em muitas coisas: carreira, dinheiro, relacionamentos, prazeres passageiros, mas Jesus nos lembra que a vida eterna está apenas em conhecer a Deus. 1 João 5,12 confirma isso. Quem tem o Filho tem a vida. Quem não tem o Filho de Deus não tem a vida. Não importa o quanto alguém tenha neste mundo, se não tem Jesus, ainda não encontrou a vida verdadeira. Essa é uma verdade dura, mas libertadora. A nossa vida não depende do que possuímos, mas de quem conhecemos, Jesus Cristo. Senhor, liberta-nos das ilusões deste mundo. Quantas vezes buscamos vida em coisas vazias, em conquistas terrenas que não satisfazem a alma? Hoje declaramos: a nossa vida está em Ti, Jesus. Tu és a fonte da vida eterna, o pão do céu, a água que sacia para sempre. No versículo 6, Jesus diz: manifestei o Teu nome aos homens que do mundo me deste. Eram Teus, e Tu nos deste, e guardaram a Tua palavra. Jesus não apenas falou sobre Deus, Ele revelou quem Deus é. Ele manifestou o nome do Pai. O nome na cultura bíblica representa o caráter, a essência. Em Cristo, o Pai se tornou conhecido, o Deus invisível se tornou visível, como está escrito em Colossenses 1,15. Ele é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação. Isso significa que, se queremos conhecer a Deus, precisamos olhar para Jesus. Ele é a revelação perfeita do Pai. Pai amado, obrigado porque em Cristo nós conhecemos o Teu coração. Ele é a Tua imagem, Ele é a expressão exata do Teu ser. Quando olhamos para Cristo, vemos o Teu amor, a Tua santidade, a Tua misericórdia. Ajuda-nos a conhecer-Te cada dia mais através de Jesus, nosso Salvador. Jesus também declara: eram Teus e Tu nos deste. Essa frase é um bálsamo para nossa alma. Nós pertencemos a Deus. Antes de qualquer escolha nossa, nós já éramos dele. Efésios 1,4 nos diz: assim como nos escolheu nele antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis diante dele em amor. Você não está neste caminho por acaso. Você é fruto da escolha amorosa do Pai. Jesus orou por você porque você é propriedade de Deus. Senhor, obrigado porque pertencemos a Ti. Não somos fruto do acaso, não somos obra do destino. Somos Teus, desde a eternidade. Isso nos dá segurança, nos dá identidade, nos dá descanso. Ajuda-nos a viver conscientes de que somos Teus filhos amados. Jesus completa: e guardaram a Tua palavra. Aqui está a marca dos verdadeiros discípulos: guardar a palavra de Deus. Não basta apenas ouvir, é preciso guardar. Guardar significa valorizar, obedecer, viver segundo o que foi recebido. Tiago 1,22 nos adverte: e sede cumpridores da palavra, e não somente ouvintes, enganando-vos a vós mesmos. A vida eterna se manifesta em nós quando a palavra de Deus não é apenas ouvida, mas guardada no coração. Pai, queremos ser guardadores da Tua palavra, que ela seja luz para os nossos caminhos, guia para as nossas escolhas, alimento para a nossa alma. Dá-nos fome e sede da Tua palavra para que possamos viver de acordo com a Tua vontade. A vida eterna tem duas dimensões: presente e futura. Presente porque já começa aqui, quando conhecemos a Deus. Futura porque sua plenitude será revelada quando estivermos face a face com Ele. 1 Coríntios 13:12 nos lembra:
Agora, pois, vemos como em espelho, obscuramente. Então veremos face a face. Agora conheço em parte, então conhecerei plenamente, como também sou plenamente conhecido. Nós já vivemos a vida eterna em Cristo, mas também aguardando com esperança o dia em que veremos a sua face, em que seremos plenamente transformados, em que viveremos contigo para sempre. Querido irmão, querida irmã, se esta mensagem tocou o seu coração, eu quero te convidar a permanecer conosco nesta jornada de oração em João 17. Inscreva-se neste canal para não perder os próximos blocos dessa série. Ojeri, compartilhe este vídeo com alguém que você deseja ver experimentando a vida eterna em Cristo. Escreva nos comentários: a minha vida está em Jesus, a fonte da eternidade. Assim vamos juntos declarar publicamente que conhecemos a única fonte da vida eterna, Jesus Cristo. Manifestei o teu nome aos homens que do mundo me deste. Eram teus, e tu nos deste, e guardaram a tua palavra. Agora já têm conhecido que tudo quanto me deste provém de ti, porque lhes dei as palavras que tu me deste, e eles as receberam, e têm verdadeiramente conhecido que saí de ti, e creram que tu me enviaste. Eu rogo por eles. Não rogo pelo mundo, mas por aqueles que me deste, porque são teus. E todas as minhas coisas são tuas, e as tuas coisas são minhas, e neles sou glorificado. Jesus inicia declarando: manifestei o teu nome aos homens que do mundo me deste. O nome, na cultura hebraica, carrega identidade e caráter. Manifestar o nome do Pai é revelar quem Ele é. Ao longo do ministério de Jesus, Ele mostrou o Pai como nunca antes havia sido revelado. Como Pai amoroso, Lucas 15, 11 a 32, parábola do filho pródigo. Como provedor, Mateus 6 a 26, vosso Pai Celestial os alimenta. Como perdoador, Marcos 2, 5, estão perdoados os teus pecados. Como aquele que cuida, Mateus 10, 30, até os cabelos da vossa cabeça estão todos contados. Conhecer o nome de Deus é entrar em intimidade com Ele, é confiar em sua natureza. Provérbios 18:10 diz: torre forte é o nome do Senhor, para ela correrá o justo e estará em alto refúgio. Pai, obrigado porque em Jesus conhecemos o teu nome, conhecemos o teu coração. Tu és nosso Pai amoroso, nosso provedor, nosso refúgio. Ajuda-nos a viver na segurança do teu nome, confiando na tua fidelidade. Jesus continua: eram teus e tu nos deste. Antes de sermos de Jesus, já éramos do Pai. Essa frase é uma das maiores seguranças da vida cristã. Nós somos de Deus desde a eternidade. Efésios 1:4 diz: assim como nos escolheu nele antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis diante dele em amor. Você não foi escolhido por acaso, não foi atraído ao Evangelho por sorte ou coincidência. Você já estava nos planos de Deus. Senhor, obrigado porque não somos fruto do acaso. Obrigado porque fomos escolhidos por Ti antes da fundação do mundo. Dá-nos confiança para permanecer fiéis, mesmo em meio às lutas, porque sabemos que pertencemos a Ti. Jesus declara: porque lhes dei as palavras que Tu me deste, e eles as receberam. A verdadeira fidelidade começa quando recebemos a palavra de Deus e aguardamos no coração. Salmo 119:11 diz: escondi a Tua palavra no meu coração para eu não pecar contra Ti. Os discípulos não eram perfeitos. Pedro negou, Tomé duvidou, os demais fugiram, mas havia algo dentro deles: a palavra recebida. Isso os sustentou depois, no Pentecostes, e os tornou testemunhas fiéis. Pai, queremos receber e guardar a Tua palavra. Mesmo que sejamos fracos, queremos que a Tua palavra seja a base da nossa fé, que ela nos sustente em cada batalha e nos guie em cada decisão. Jesus também diz: eles creram que Tu me enviaste. A fé dos discípulos não era perfeita, mas era real. Eles creram que Jesus era o enviado do Pai. Hebreus 11:6 afirma: sem fé é impossível agradar a Deus. A fidelidade não nasce da força de vontade, mas da fé. Quando cremos que Jesus é o Filho enviado do Pai,
Nossa vida é transformada e a fidelidade passa a ser fruto dessa fé. Senhor, aumenta a nossa fé. Dá-nos olhos para ver além das circunstâncias, para confiar que Jesus é o Teu Filho enviado para nos salvar. Que essa fé nos torne fiéis até o fim. Aqui chegamos a um dos mais emocionantes. Eu rogo por eles. Não rogo pelo mundo, mas por aqueles que me deste, porque são Teus. Imagine isso. Jesus orando especificamente por nós. Ele intercede pelos seus. Ele pede ao Pai que nos guarde, que nos fortaleça, que nos mantenha fiéis. Romanos 8,34 confirma: Cristo Jesus é quem morreu, ou antes, quem ressuscitou, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Você não está sozinho na sua caminhada de fé. Jesus ora por você. Isso é fidelidade, não apenas a nossa, mas a fidelidade dele em nos sustentar. Jesus, obrigado porque tu intercedes por nós. Mesmo quando falhamos, tu não desistes de nós. Mesmo quando somos infiéis, tu permaneces fiel. Sustenta-nos com a tua intercessão e guarda-nos em fidelidade até o fim. O versículo 10 encerra com uma declaração poderosa: E todas as minhas coisas são tuas, e as tuas coisas são minhas, e neles sou glorificado. Isso revela a unidade perfeita entre Pai e Filho. Essa mesma unidade é o modelo da nossa fidelidade. Quando permanecemos em Cristo, tudo o que é do Pai também se manifesta em nós. João 15,5. Eu sou a videira, vós as varas, quem está em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Pai, queremos permanecer em Cristo como ramos ligados à videira. Queremos que a nossa vida glorifique o Teu nome. Que a nossa fidelidade seja reflexo da Tua fidelidade em nós. A fidelidade não é apenas para nós, mas é testemunho ao mundo. Quando permanecemos firmes, mesmo em meio às lutas, as pessoas veem Cristo em nós. Apocalipse 2,10 diz: Sê fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida. A fidelidade é a marca dos vencedores. Jesus ora para que essa fidelidade permaneça em nós. Senhor, queremos ser fiéis até o fim. Ajuda-nos a não negociar a nossa fé, a não ceder às pressões do mundo, mas a permanecer firmes na Tua palavra até recebermos a coroa da vida. Querido irmão, querida irmã, hoje Jesus orou por você. Ele pediu ao Pai que guardasse a sua vida, que fortalecesse a sua fé, que mantivesse o seu coração fiel. Se essa oração falou contigo, escreva nos comentários: eu escolho ser fiel até o fim. Inscreva-se neste canal e caminhe conosco nessa jornada de João 17. Compartilhe esse vídeo com alguém que precisa ser fortalecido na fé. Já não estou mais no mundo, mas eles continuam no mundo e eu vou para ti. Pai Santo, guarda-os em teu nome, o qual me deste, para que sejam um, assim como nós. Estando eu com eles no mundo, guardava-os em teu nome. Tenho guardado aqueles que tu me deste, e nenhum deles se perdeu, senão o filho da perdição, para que a Escritura se cumprisse. Mas agora vou para ti, e digo isto no mundo, para que tenham a minha alegria completa em si mesmos. Dei-lhes a tua palavra, e o mundo os odiou, porque não são do mundo, como também eu não sou. Não peço que os tires do mundo, mas que os guardes do mal. Eles não são do mundo, como também eu não sou. Santifica-os na tua verdade. A tua palavra é a verdade. Assim como tu me enviaste ao mundo, também eu os enviei ao mundo. E por eles me santifico a mim mesmo, para que também eles sejam santificados na verdade. Jesus começa pedindo: Pai Santo, guarda-os em teu nome. Aqui vemos o cuidado de Cristo com os discípulos. Ele sabia que iria deixá-los no mundo e por isso pede ao Pai que os guarde. Não é apenas uma proteção física, mas espiritual. Ser guardado no nome de Deus é permanecer na identidade dele, na verdade dele, no caráter dele. Provérbios 18:10 declara: Torre forte é o nome do Senhor. Para ela correrá o justo e estará em alto refúgio. Pai, nós pedimos, guarda-nos no teu nome,
Que em meio às tentações, às pressões e às lutas do mundo, possamos permanecer firmes em Ti, escondidos em Tua presença, seguros na torre forte do Teu nome. Jesus continua, para que sejam um, assim como nós. A unidade é fruto da santificação. Assim como o Pai e o Filho são um, Jesus deseja que seus discípulos também vivam em unidade. Efésios 4:3 nos orienta. Façam todo o possível para conservar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. Há um só corpo e um só Espírito, assim como a esperança para a qual vocês foram chamados é uma só. A santificação não nos isola, ela nos une. O pecado divide, mas a santidade gera unidade. Senhor, ajuda-nos a viver em unidade, que possamos amar uns aos outros, suportar uns aos outros e caminhar juntos em santidade, assim como Tu e o Pai sois um. Jesus declara, digo isto no mundo para que tenham a minha alegria completa em si mesmos. Santidade não é peso, não é tristeza, não é religiosidade morta. Santidade é a fonte da verdadeira alegria. Salmo 16:11 nos revela: na Tua presença há plenitude de alegria, e à Tua direita delícias perpetuamente. A alegria que o mundo oferece é passageira, mas a alegria que vem da santidade é completa e eterna. Pai, queremos viver a alegria completa em Ti. Tira de nós toda falsa alegria, toda busca vazia e enche-nos com a alegria que vem da Tua presença. Jesus diz, dei-lhes a Tua palavra e o mundo os odiou. Isso nos mostra que a fidelidade à palavra inevitavelmente trará oposição. O mundo não odeia os cristãos por suas boas obras, mas porque eles pertencem a Deus e não ao sistema corrompido. 2 Timóteo 3:12, e também todos os que piamente querem viver em Cristo Jesus padecerão perseguições. Seguir a Cristo é carregar a cruz, é enfrentar a rejeição, mas é também experimentar a glória da fidelidade. Senhor, dá-nos coragem para enfrentar o ódio do mundo sem negar nossa fé. Que possamos permanecer firmes, mesmo quando rejeitados, porque sabemos que o nosso lar não é aqui, mas em Ti. Jesus pede, não peço que os tires do mundo, mas que os guardes do mal. Isso é maravilhoso. Jesus não pede que sejamos tirados das lutas, mas que sejamos preservados nelas. 1 João 5,18 confirma, aquele que é gerado de Deus conserva-se a si mesmo e o maligno não o toca. A nossa santificação acontece no mundo, não fora dele. É no meio da pressão que o Senhor nos guarda. Pai, não pedimos que nos tires das batalhas, mas que nos guardes no meio delas, que o maligno não tenha poder sobre nós e que em cada luta possamos ser fortalecidos em Ti. Aqui está o clímax. Santifica-os na Tua verdade. A Tua palavra é a verdade. A santificação não é esforço humano, é obra da palavra de Deus em nós. Quanto mais nos expomos à verdade da palavra, mais somos purificados, moldados e transformados. Salmo 119, 105 declara, lâmpada para os meus pés é a Tua palavra e luz para o meu caminho. A santificação acontece quando a palavra ilumina as nossas escolhas e limpa o nosso coração. Senhor, santifica-nos na Tua verdade, que a Tua palavra seja viva e eficaz em nós, purificando nossa mente, nosso coração e nossas atitudes. Jesus acrescenta, assim como Tu me enviaste ao mundo, também eu os enviei ao mundo. E por eles me santifico a mim mesmo, para que também eles sejam santificados na verdade. O versículo 19 é emocionante. E por eles me santifico a mim mesmo, para que também eles sejam santificados na verdade. Jesus se entregou por nós. Sua vida de santidade culminou na cruz.
e sua entrega nos santifica. Ele não apenas nos pede santidade, ele nos dá a santidade através do seu sacrifício. Hebreus 10:10 confirma: nessa vontade é que temos sido santificados pela oferta do corpo de Jesus Cristo, feita uma vez para sempre. Jesus, obrigado porque tu te santificaste por nós. Obrigado porque o teu sacrifício nos torna santos diante do Pai. Ajuda-nos a viver em gratidão, honrando o preço que pagaste por nós. Querido irmão, querida irmã, hoje aprendemos que a santificação não é peso, mas é privilégio. É pela palavra que somos purificados e é na presença de Cristo que somos guardados. Aqui Jesus amplia sua oração, incluindo não apenas os discípulos daquela época, mas todos nós que creríamos por meio da palavra. Esse é um dos trechos mais poderosos, porque nos coloca dentro da oração sacerdotal de Cristo. E não rogo somente por estes, mas também por aqueles que pela sua palavra hão de crer em mim, para que todos sejam um, como tu, ó Pai, o és em mim, e eu em ti, que também eles sejam um em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Amado irmão, amada irmã, chegamos a uma das partes mais emocionantes e reveladoras da oração de Jesus em João 17. Até aqui ele havia intercedido por si mesmo e pelos discípulos que estavam ao seu lado. Mas agora, neste ponto do texto, ele abre o horizonte da sua intercessão e nos inclui diretamente. Jesus ora não apenas por Pedro, João, Tiago, André, ele ora por você. Ele ora por mim. Ele ora por todos aqueles que, ao longo da história, ouviriam a palavra do Evangelho e creriam nele. Que privilégio imenso é saber que o Filho de Deus, em seu momento de maior entrega antes da cruz, lembrou-se de mim e de você em oração. Essa verdade precisa nos comover profundamente, porque significa que nossa fé não é fruto do acaso. Já estávamos no coração de Jesus antes mesmo de nascermos. A primeira coisa que observamos neste versículo é a universalidade da oração de Cristo. Ele diz: não rogo somente por estes, mas também por aqueles que pela sua palavra hão de crer em mim. Esse é um dos trechos mais poderosos, porque nos coloca dentro da oração sacerdotal de Cristo. E ele diz: não rogo somente por estes, mas também por aqueles que pela sua palavra hão de crer em mim, para que todos sejam um, como tu, ó Pai, o és em mim, e eu em ti, que também eles sejam um em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Amado irmão, amada irmã, chegamos a uma das partes mais emocionantes e reveladoras da oração de Jesus em João 17. Até aqui, ele havia intercedido por si mesmo e pelos discípulos que estavam ao seu lado. Mas agora, neste ponto do texto, ele abre o horizonte da sua intercessão e nos inclui diretamente. Jesus ora não apenas por Pedro, João, Tiago, André, ele ora por você, ele ora por mim. Ele ora por todos aqueles que, ao longo da história, ouviriam a palavra do Evangelho e creriam nele. Que privilégio imenso é saber que o Filho de Deus, em seu momento de maior entrega, antes da cruz, lembrou-se de mim e de você em oração. Essa verdade precisa nos comover profundamente, porque significa que nossa fé não é fruto do acaso. Já estávamos no coração de Jesus antes mesmo de nascermos. A primeira coisa que observamos neste versículo é a universalidade da oração de Cristo. Ele diz: não rogo somente por estes. Mas ele continua dizendo: mas também por aqueles que, pela sua palavra, hão de crer em mim. Isto significa que a intercessão de Jesus não se limitou ao círculo íntimo de discípulos que estavam ali naquela noite. Sua oração transcende gerações, alcança séculos, rompe barreiras culturais, linguísticas e geográficas. É uma oração que ecoa desde Jerusalém até os confins da terra e que atravessa os séculos até chegar aqui, no tempo presente, em nossas vidas. Querido irmão, querida irmã, quero que você sinta o peso e a ternura dessa realidade. Jesus te viu.
Jesus te contemplou naquela noite. Você estava nos lábios dele, estava incluído no pedido que ele fez ao Pai. Ele disse: por aqueles que hão de crer, e entre esses, você está incluído. Isto significa que a fé que habita em seu coração hoje é fruto dessa oração sacerdotal. Agora, precisamos observar o conteúdo do pedido de Cristo. Ele não orou para que tivéssemos riquezas, não orou para que tivéssemos fama, não orou para que tivéssemos uma vida sem dificuldades. Ele orou por algo infinitamente mais profundo, a unidade. Para que todos sejam um. Aqui está o clamor do coração de Jesus. Ele sabia que ao longo da história, seu povo enfrentaria perseguições, divisões, escândalos, lutas internas e externas. Ele sabia que o adversário tentaria enfraquecer a igreja por meio da desunião. Por isso, ele pede ao Pai que todos sejamos um, assim como ele e o Pai são um. Essa unidade não é simplesmente um acordo humano, uma associação de interesses ou uma uniformidade exterior. Não se trata de todos pensarem igual em tudo ou agirem da mesma forma. A unidade pela qual Jesus ora é espiritual, sobrenatural, enraizada na própria comunhão entre o Pai e o Filho. É uma unidade que nasce do amor divino, do mesmo Espírito Santo habitando em cada coração. Veja a profundidade desse pedido. Como tu, ó Pai, o és em mim, e eu em ti. Jesus não está falando de uma unidade superficial, mas da mesma união eterna e perfeita que existe dentro da Trindade. O Filho está no Pai, o Pai está no Filho, e ambos compartilham da mesma essência. E Jesus ora para que nós, seus discípulos, possamos experimentar esse mesmo tipo de comunhão, não apenas uns com os outros, mas principalmente com Deus. Imagine o impacto que uma igreja unida pode causar no mundo. É exatamente isso que Jesus destaca, para que o mundo creia que tu me enviaste. A unidade da igreja é a maior evidência para o mundo de que Jesus é o Filho de Deus. Mais do que palavras, mais do que argumentos, mais do que discursos, é a comunhão verdadeira entre os discípulos de Cristo que convence os corações. Amado irmão, amada irmã, quantas vezes vemos divisões no meio do povo de Deus? Quantas vezes testemunhamos brigas, contendas, competições, invejas e julgamentos dentro da própria comunidade cristã? Cada vez que isso acontece, o testemunho do Evangelho é enfraquecido. Mas quando o povo de Deus se ama, se respeita, se apoia, se perdoa e caminha junto em comunhão, o mundo não consegue ignorar. O mundo precisa reconhecer que há algo diferente, algo divino, algo que só pode vir de Deus. Por isso, a oração de Jesus em João 17, 20 e 21 continua ecoando hoje. Ela é um chamado para que vivamos essa unidade. Não se trata de uma escolha opcional. Se queremos ser discípulos autênticos de Cristo, precisamos viver em unidade. E como podemos praticar essa unidade? A resposta está na palavra de Deus e no exemplo de Cristo. 1. Amando uns aos outros. Jesus disse em João 13:35, nisto conhecerão todos que sois meus discípulos, se vos amardes uns aos outros. O amor é o vínculo perfeito da unidade. 2. Praticando o perdão. O apóstolo Paulo nos exorta em Colossenses 3:13, suportai-vos uns aos outros e perdoai-vos mutuamente, caso alguém tenha motivo de queixa contra outrem. Assim como o Senhor vos perdoou, assim também perdoai vós. O perdão quebra as barreiras que dividem. 3. Valorizando a diversidade. A unidade não significa uniformidade. Em 1 Coríntios 12, Paulo explica que somos muitos membros em um só corpo. Cada membro tem sua função e todos são importantes. A verdadeira unidade celebra a diversidade de dons, talentos e personalidades. 4. Buscando a presença do Espírito Santo. É o Espírito quem nos une em um só corpo. Efésios 4:3 diz, esforçando-vos diligentemente por preservar a unidade do Espírito no vínculo da paz. Querido irmão, querida irmã, neste momento, feche os olhos
e permita que essa oração de Jesus entre no mais profundo do seu coração. Você é parte da resposta dessa oração. Você é chamado para viver em unidade, para ser um instrumento de comunhão, para manifestar ao mundo a glória de Cristo através do amor. E se hoje você tem vivido algum tipo de divisão, mágoa ou ressentimento com alguém, este é o tempo de liberar perdão, de buscar reconciliação e deixar o Espírito Santo restaurar relacionamentos. Não permita que o inimigo use a desunião como arma para enfraquecer sua fé e seu testemunho. Jesus está orando por você. Ele está diante do Pai, intercedendo, pedindo para que a unidade do Espírito seja real na sua vida. Agora vamos transformar essa reflexão em oração. Senhor Jesus, obrigado porque naquela noite, antes da cruz, Tu oraste por mim. Obrigado porque eu estava no Teu coração, na Tua mente e nos Teus lábios. Tu pediste ao Pai que eu fosse um contigo e com os meus irmãos na fé. Hoje eu quero responder a essa oração. Eu quero viver em unidade. Eu quero amar, perdoar, servir e caminhar junto com o Teu povo. Que o Teu Espírito Santo me ajude a vencer todo o orgulho, toda mágoa, toda barreira que tenta me separar dos meus irmãos. Que a minha vida seja testemunho vivo de que Tu és o Filho de Deus. Em nome de Jesus. Amém. Se essa oração falou ao seu coração, escreva nos comentários: Senhor, eu quero viver a unidade do Teu Espírito. Isso será uma declaração pública de fé. E eu lhes dei a glória que a mim me deste, para que sejam um, como nós somos um. Eu neles, e tu em mim, para que sejam perfeitos em unidade, e para que o mundo conheça que tu me enviaste a mim, e que os tens amado a eles como me tens amado a mim. Querido irmão, querida irmã, chegamos a um dos momentos mais sublimes dessa oração sacerdotal de Jesus. Ele nos revela algo que a mente humana jamais poderia imaginar. A glória que o Pai deu ao Filho foi compartilhada conosco. Não estamos falando de uma glória terrena, de honras passageiras, de aplausos humanos ou de conquistas que se desfazem com o tempo. Estamos diante de uma verdade eterna. A presença gloriosa do Pai, que sustentava Jesus, agora repousa sobre nós, seus discípulos. Imagine isso por um instante. O mesmo Deus que falou com Moisés no Sinai, o mesmo Deus que habitava na Arca da Aliança, o mesmo Deus cuja presença encheu o templo de Salomão com fumaça santa, agora decidiu habitar dentro de mim e de você. Não é apenas uma visita ocasional, não é apenas um toque momentâneo, mas é a habitação do próprio Deus no coração do homem. Cristo em nós, a esperança da glória. Colossenses 1:27. E aqui Jesus deixa claro que essa presença não é só para nos dar consolo, mas também para nos tornar um testemunho vivo ao mundo. Ele diz: para que o mundo conheça que tu me enviaste a mim, e que os tens amado a eles como me tens amado a mim. Ou seja, a presença do Pai em nós é a maior evidência de que Jesus é o Filho de Deus e de que o Evangelho é verdadeiro. Não são apenas palavras, não são apenas discursos, é a vida transformada pela presença de Deus que impacta o mundo. Quando a glória de Deus toca o homem, nada permanece igual. Lembremos de Moisés, que descia do monte com o rosto resplandecente, ao ponto do povo não conseguir olhar para ele diretamente. Êxodo 34, 29 e 30. Aquela glória era transitória, passageira, mas a glória que recebemos em Cristo é permanente, pois é o próprio Espírito Santo habitando em nós. Essa presença gloriosa nos transforma de dentro para fora. Paulo explica isso em 2 Coríntios 3, 18. E todos nós, com o rosto descoberto, refletindo como um espelho a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória na mesma imagem, como pelo Espírito do Senhor. Querido ouvinte, talvez você esteja cansado de lutar contra pecados recorrentes. Talvez esteja desanimado pelas batalhas da vida. Talvez esteja pensando que nunca conseguirá ser santo como Deus pede. Mas hoje eu quero te lembrar que não é pela sua força, mas pela presença do Pai em você.
Não é pela sua disciplina apenas, não é pela sua moralidade, mas é a glória de Deus derramada em sua vida através de Cristo. A presença de Deus nos fortalece, nos renova e nos molda até que o caráter de Cristo seja visto em nós. Quando Jesus diz eu neles e tu em mim, ele está revelando um mistério profundo. Nossa identidade está escondida em Cristo e Cristo está escondido no Pai. Isso significa que não somos mais definidos pelo nosso passado, pelos nossos erros, pelas nossas falhas ou pelo que as pessoas dizem ao nosso respeito. Nós somos definidos pela presença de Deus em nós. O mundo pode nos rotular de muitas formas: fracassado, pecador, incapaz, indigno, mas o Pai olha para nós e vê seu Filho amado refletido em nossa vida. A presença de Deus é o selo da nossa verdadeira identidade. É por isso que Paulo declara em Gálatas 2:20: já estou crucificado com Cristo, e vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. Querido irmão, querida irmã, não viva mais como se fosse alguém abandonado. Você carrega a presença do Deus Todo-Poderoso dentro de você. Ele habita em você para sempre. Jesus também deixa claro que essa presença tem um propósito além de nós mesmos, para que o mundo creia. Não basta termos experiências espirituais privadas, não basta sentirmos consolo e paz no coração. A presença de Deus em nós precisa ser um farol que ilumina outros. O maior evangelismo não é feito apenas com palavras, mas com vidas transformadas pela glória de Deus. Quando alguém vê você perdoando quem te feriu, amando quem te rejeitou, permanecendo em paz no meio da tempestade, essa pessoa reconhece: só pode ser Deus na vida dele. Jesus sabia que o maior testemunho ao mundo seria a presença de Deus em seus discípulos. Por isso ele ora: eu neles e tu em mim. Não é uma teologia distante, é uma realidade prática. Cada cristão é chamado a ser templo vivo da presença do Senhor. Senhor amado, nós te agradecemos porque tua glória não está distante. Obrigado porque não precisamos subir montes altos ou entrar em templos luxuosos para te encontrar. O Senhor escolheu habitar em nós, simples vasos de barro, para que a excelência do poder seja tua e não nossa. Pai, ajuda-nos a andar conscientes dessa presença. Não queremos viver como órfãos, mas como filhos que carregam a tua glória. Que cada palavra, cada gesto e cada atitude nossa revelem ao mundo que Cristo habita em nós. Em nome de Jesus, amém. Se esta palavra falou profundamente ao seu coração, declare aí nos comentários: eu carrego a presença do Pai em mim. Se inscreva no canal, ative o sininho e compartilhe este vídeo com alguém que precisa ser lembrado de que não está sozinho. A presença de Deus está com ele. Pai, quero que os que me destes estejam comigo onde eu estou e vejam a minha glória, a glória que me tens dado, porque me amastes antes da criação do mundo. João 17:24. Amado irmão, amada irmã, chegamos a um ponto sublime da oração sacerdotal de Jesus. Até aqui, ele havia intercedido por sua própria glorificação, pela proteção e santificação dos discípulos, pela unidade do seu povo. Mas agora, neste versículo, ele abre o coração e revela um desejo eterno: que estejamos com ele na glória. Perceba a ternura e a força dessa oração. Não é apenas um pedido, é a expressão da vontade do Filho de Deus. Ele não diz apenas: Pai, se possível, deixa que eles venham. Não, ele diz: Pai, quero. Essa palavra nos mostra a autoridade de Cristo e também o seu amor ardente por nós. Ele não se contenta em nos salvar apenas do pecado e da morte. Ele deseja nos levar para junto dele, para compartilharmos da sua glória. É impressionante notar que mesmo às portas da cruz, Jesus não está pensando em si mesmo, mas em nós. Ele sabia que em poucas horas seria preso, açoitado e crucificado. E ainda assim, em sua oração, ele abre espaço para falar do futuro eterno dos que creriam em seu nome. Irmão e irmã, isso revela algo profundo. O céu não seria completo para Jesus
sem você. Ele não apenas quer que você seja salvo da condenação, ele quer você ao lado dele, na eternidade. Ele anseia por esse encontro. Muitas vezes pensamos no céu como algo distante, abstrato, mas aqui entendemos que o céu é um lugar de relacionamento. O céu é estar com Jesus. E ele declara: Pai, quero que eles estejam comigo onde eu estou. Não é apenas um desejo de proximidade, mas de comunhão eterna. Jesus quer que você veja a sua glória, que experimente a plenitude do amor do Pai que já estava sobre ele antes da fundação do mundo. Quando falamos de glória, pensamos em luz, em esplendor, em majestade. Mas a glória de Cristo é muito mais do que isso. É a revelação perfeita do amor do Pai. É a beleza da santidade. É a plenitude da verdade. Aqui Jesus não está falando apenas da glória de sua ressurreição, mas da glória eterna que ele compartilha com o Pai. Ele deseja que vejamos essa glória. Isso significa que a eternidade será marcada por contemplação, adoração e transformação contínua. A Bíblia diz em 1 João 3:2: Amados, agora somos filhos de Deus, e ainda não é manifesto o que havemos de ser. Mas sabemos que quando Ele se manifestar, seremos semelhantes a Ele, porque o veremos como Ele é. Que promessa extraordinária! A visão da glória de Cristo nos transformará eternamente. Tudo o que hoje é imperfeito, limitado, passageiro, será substituído por algo perfeito, eterno e glorioso. Jesus conclui esse versículo lembrando que o Pai o amava antes da fundação do mundo. Isso é profundo demais. Antes de haver tempo, matéria, antes de existirem céus e terra, o Pai já amava o Filho. E agora, por meio da cruz, esse amor eterno nos alcança. Você consegue imaginar? O mesmo amor que une o Pai e o Filho desde a eternidade foi estendido a nós. Isso significa que nossa esperança futura não está baseada em esforço humano, mas no amor eterno de Deus. Como Paulo escreveu em Romanos 8:38 e 39. Pois estou convencido de que nem morte, nem vida, nem anjos, nem demônios, nem presente, nem futuro, nem quaisquer poderes, nem altura, nem profundidade, nem qualquer outra coisa na criação será capaz de nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Muitas vezes nossa vida é marcada por dor, perdas, lágrimas e frustrações. Mas quando olhamos para João 17:24, encontramos uma âncora para a alma, a certeza de que um dia veremos a glória de Cristo face a face. Essa esperança nos sustenta. Paulo declarou em 2 Coríntios 4:17 e 18: Pois os nossos sofrimentos leves e momentâneos estão produzindo para nós uma glória eterna que pesa mais do que todos eles. Assim, fixamos os olhos não naquilo que se vê, mas no que não se vê. Pois o que se vê é transitório, mas o que não se vê é eterno. Aleluia! O que nos espera é infinitamente maior do que qualquer dor presente. Jesus orou por isso, Ele desejou isso e porque Ele pediu, podemos confiar que será assim. Se Jesus deseja tanto que estejamos com Ele na glória, como devemos viver aqui e agora? Essa esperança não deve nos tornar acomodados, mas nos motivar a viver em santidade, em fé e em amor. Pedro nos lembra em 2 Pedro 3, 11 e 12. Visto que tudo será assim desfeito, que tipo de pessoas é necessário que vocês sejam? Vivam de maneira santa e piedosa, esperando o dia de Deus e apressando a sua vinda. Portanto, cada decisão, cada atitude, cada oração precisa ser iluminada por essa perspectiva eterna. Vivemos hoje com os olhos na glória futura. Senhor Jesus, obrigado, porque mesmo às portas da cruz, Tu oraste por nós.
Obrigado porque não apenas nos resgatastes, mas desejastes que estivéssemos contigo na glória. Meu coração se alegra em saber que o céu não é apenas um lugar, mas a certeza da tua presença. Ajuda-me a viver cada dia lembrando dessa esperança eterna. Que eu jamais perca de vista o propósito final, estar contigo e contemplar a tua glória. Amém. Pai justo, o mundo não te conheceu, mas eu te conheci, e estes conheceram que tu me enviaste. E eu lhes fiz conhecer o teu nome, e ainda o farei conhecer, a fim de que o amor com que me tens amado esteja neles, e eu neles esteja. João 17, 25 e 26. Amado irmão, amada irmã, chegamos a um dos momentos mais profundos e sublimes de toda a oração sacerdotal de Jesus. Depois de interceder pela sua própria glorificação, depois de clamar pela preservação dos discípulos, depois de rogar pela unidade da igreja e pelo cumprimento da glória futura, Jesus encerra sua oração com a chave de toda a vida cristã, o amor do Pai. Ele diz: a fim de que o amor com que me tens amado esteja neles. Pare e reflita por um instante no peso dessa declaração. O mesmo amor eterno, perfeito, infinito, que o Pai tem pelo Filho, é o amor que o próprio Jesus pede que esteja em mim e em você. Isso é tão grandioso que quase ultrapassa a nossa capacidade de compreensão. Mas é exatamente esse amor que nos sustenta, nos transforma e nos capacita a viver como filhos de Deus. Sem amor, não há cristianismo. Sem amor, não há fé genuína. O apóstolo João, que ouviu essa oração de perto, mais tarde escreveria em sua carta: Vede quão grande amor nos tem concedido o Pai, que fôssemos chamados filhos de Deus. 1 João 3:1. Você percebe? Nossa identidade não é definida por conquistas, títulos, posses ou reconhecimento humano. Nossa verdadeira identidade é definida pelo amor que o Pai derramou sobre nós em Cristo. Jesus não apenas revelou quem Deus é, mas também nos deu acesso ao coração de Deus. E o coração do Pai é amor. É por isso que Ele enviou Jesus, é por isso que Jesus morreu na cruz, e é por isso que hoje podemos levantar nossas mãos e dizer: Eu sou amado por Deus. Jesus inicia o versículo dizendo: Pai justo, o mundo não te conheceu. O mundo pode conhecer religiões, pode inventar filosofias, pode correr atrás de prazeres, mas não conhece o amor verdadeiro de Deus. O mundo confunde amor com interesse, paixão, carência ou desejo egoísta. Mas o amor de Deus é diferente. É ágape, é doação, é entrega. E aqui está o segredo. Nós, que conhecemos a Cristo, fomos chamados para ser a diferença no meio desse mundo carente de amor. Quando recebemos o amor do Pai em nossos corações, nos tornamos reflexo desse amor. Assim, nossa missão é carregar essa chama e transmitir ao mundo aquilo que ele ainda não conhece. Nisto conhecerão todos que sois meus discípulos, se tiverdes amor uns aos outros. João 13:35. Jesus não apenas pede para que o amor esteja em nós, mas também declara: e eu neles esteja. Aqui vemos a união perfeita, o amor do Pai em nós e a presença viva de Cristo em nós. Não é apenas um sentimento passageiro, não é apenas uma emoção de culto, mas uma realidade contínua. Paulo entendeu isso quando escreveu: Já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. E a vida que agora vivo na carne, vivo-a na fé do Filho de Deus, o qual me amou e se entregou a si mesmo por mim. Gálatas 2:20. Você percebe? Esse amor não apenas nos alcança, mas também nos transforma. Ele molda as nossas escolhas, renova a nossa mente, fortalece o nosso espírito e nos faz caminhar como verdadeiros discípulos. Quantas pessoas carregam feridas emocionais profundas porque nunca experimentaram o amor verdadeiro?
Muitos foram rejeitados na infância, traídos em relacionamentos, decepcionados por amizades. Mas quando o amor do Pai é derramado em nosso coração, todas essas feridas começam a ser curadas. O amor de Deus é derramado em nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi dado. Romanos 5:5. Esse derramar não é simbólico, é real, é tangível, é transformador. Ele cura traumas, restaura a autoestima, liberta da rejeição e enche o coração de paz. Talvez você, enquanto assiste essa oração, esteja com o coração quebrado, sentindo-se sozinho, vazio ou desprezado. Eu quero dizer com toda a convicção: o amor de Deus está disponível para você hoje. Esse amor pode preencher cada espaço do seu ser e renovar a sua vida por completo. Não há como falar do amor de Deus sem falar da unidade. O amor é o elo perfeito. É o que mantém a igreja firme, o que sustenta os relacionamentos e o que fortalece famílias. Acima de tudo isto, revesti-vos do amor, que é o vínculo da perfeição. Colossenses 3,14. Perceba, o amor não é apenas uma virtude entre muitas. Ele é o vínculo, o que amarra todas as outras virtudes. Sem amor, até os dons espirituais se tornam vazios, como Paulo declara em 1 Coríntios 13. Por isso, Jesus encerra sua oração pedindo amor, porque sabia que sem amor não haveria como a igreja sobreviver às perseguições, às diferenças e aos desafios. Mas com amor, o corpo de Cristo se tornaria invencível. O amor de Deus em nós não é para ficar escondido. Ele é testemunho vivo. Ele nos impulsiona a perdoar quando o mundo manda revidar, a servir quando o mundo manda buscar status, a abraçar quando o mundo manda rejeitar. Amados, se Deus assim nos amou, também nós devemos amar uns aos outros. 1 João 4:11. Cada vez que perdoamos, cada vez que estendemos a mão, cada vez que oramos por alguém que nos feriu, estamos mostrando ao mundo que o amor de Deus está em nós. E aqui está a estratégia do céu. Não é através de placas religiosas, não é através de sistemas humanos, mas através do amor prático que as pessoas verão Jesus em nós. Senhor, nós nos colocamos diante da Tua presença neste momento para pedir uma coisa: derrama o Teu amor em nossos corações. Assim como Jesus orou, que o mesmo amor que o Senhor tem pelo Filho esteja em nós. Pai, muitos de nós chegamos aqui feridos, carentes, inseguros, mas Te pedimos que o Teu amor nos cure e nos renove. Que possamos viver esse amor no dia a dia, em nossos lares, nos relacionamentos, no trabalho, na igreja e até mesmo com aqueles que nos ferem. Pai, nós não queremos um amor superficial. Queremos o Teu amor eterno, inabalável e perfeito. Que Cristo viva em nós e que a Sua presença seja tão real, tão palpável, que todos ao nosso redor vejam a diferença. Em nome de Jesus, amém. Querido irmão, querida irmã, se essa palavra tocou o seu coração, deixe um comentário aqui embaixo dizendo: eu recebo o amor de Deus na minha vida. Isso vai ser um ato de fé, um testemunho público de que você está se abrindo para o amor do Pai. Eu peço, inscreva-se no canal e compartilhe esse vídeo com alguém que precisa ser lembrado de que é amado por Deus. Há muitas pessoas vivendo na escuridão da rejeição e da solidão. Você pode ser o canal que levará a luz do amor de Deus para elas. Ao longo de toda a oração sacerdotal de Jesus, vimos o coração do Mestre se derramando diante do Pai. Ele orou por si mesmo, pelos discípulos e por todos aqueles que ainda creriam em seu nome. Ele pediu proteção, santificação, unidade, presença, glória e amor. Agora, chegamos ao ponto de trazer essa oração para o nosso tempo. Como viver João 17 hoje, em meio aos desafios, pressões e dores do século XXI? Muitas vezes, olhamos para as Escrituras como se fossem relatos do passado. Mas a palavra de Deus é viva e eficaz. Hebreus 4:12. João 17 não é apenas uma lembrança do que Jesus orou há 2000 anos.
é uma palavra profética e atual, válida para a igreja hoje, para a sua vida hoje, para a sua família, para a sua caminhada de fé. Jesus começou sua oração dizendo: Pai, é chegada a hora, glorifica o teu Filho, para que também o teu Filho te glorifique a ti. João 17:1. Nos dias de hoje, viver João 17 significa buscar em tudo a glória de Deus acima da nossa própria glória. Quantas vezes somos tentados a viver para o reconhecimento humano, para likes, status, aplausos, conquistas visíveis. Mas a oração de Jesus nos chama a inverter essa lógica, viver para que o Pai seja glorificado em nós. Aplicação prática. Antes de qualquer decisão, pergunte-se: isso glorifica a Deus? No trabalho, na família, no ministério, nas redes sociais, viva de tal modo que as pessoas vejam Cristo em você. Lia: portanto, quer comais, quer bebais, ou façais qualquer outra coisa, fazei tudo para a glória de Deus. 1 Coríntios 10:31. Jesus definiu a vida eterna em João 17:3. E a vida eterna é esta, que te conheçam a ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem enviaste. Vida eterna não começa apenas no céu, começa aqui e agora, quando vivemos em intimidade com o Pai. Em um mundo corrido, cheio de distrações digitais, notícias negativas e pressões sociais, viver João 17 hoje é reservar tempo diário para conhecer a Deus. Aplicação prática. Separe momentos de oração genuína, não apenas pedidos, mas relacionamento. Leia a Bíblia como alimento diário, não apenas como obrigação. Desenvolva uma consciência de que Deus está presente em cada detalhe da sua rotina. Lia: chegai-vos a Deus, e Ele se chegará a vós. Tiago 4:8. Jesus orou: eu já não estou no mundo, mas eles continuam no mundo. Pai Santo, guarda-os no teu nome. João 17:11. Isso se aplica diretamente a nós hoje. Vivemos em um mundo hostil à fé, cheio de tentações, ideologias contrárias à palavra de Deus e ataques espirituais. Mas viver João 17 hoje é confiar que o Pai nos guarda em seu nome. Não significa ausência de lutas, mas presença de proteção. Aplicação prática. Ore diariamente pedindo cobertura do Senhor sobre sua vida e família. Lembre-se de que não estamos sozinhos no mundo. Temos o Espírito Santo como Consolador. Resista a expressões de viver segundo os padrões do mundo, firmando-se na verdade da palavra. Lia: maior é o que está em vós do que o que está no mundo. 1 João 4:4. Jesus declarou: santifica-os na tua verdade. A tua palavra é a verdade. João 17:17. Hoje, mais do que nunca, somos chamados a viver separados do pecado, enraizados na palavra de Deus. Aplicação prática. Filtre o que você consome. Músicas, filmes, conversas, redes sociais. Pergunte: isso me aproxima de Deus ou me afasta? Pratique a santificação ativa, dizendo não ao pecado e sim à presença de Deus. Memorize versículos que fortaleçam a sua mente contra as mentiras do inimigo. Lia: sede santos, porque eu sou santo. 1 Pedro 1:16. Jesus orou: para que todos sejam um, como tu, ó Pai, o és em mim, e eu em ti. João 17:21. Viver João 17 hoje significa lutar contra a divisão, o orgulho, os julgamentos dentro da igreja. O mundo está cansado de discursos. Ele precisa ver uma igreja unida em amor. Aplicação prática. Ore pela unidade do corpo de Cristo, não apenas da sua denominação. Promova a reconciliação em vez de fofoca, perdão em vez de rancor. Valorize a diversidade dos dons e ministérios. Lia: nisto conhecerão todos que sois meus discípulos, se tiverdes amor uns aos outros. João 13:35. Jesus orou: a glória que me deste a mim,
eu lhes dei. João 17, 22. Isso é tremendo. Hoje, viver João 17 é andar conscientes de que a glória de Deus habita em nós através do Espírito Santo. Aplicação prática. Reconheça que você é templo do Espírito Santo. Viva de forma a refletir a glória de Cristo em cada atitude. Busque momentos de adoração profunda, onde a presença de Deus se manifesta. Lia, Cristo em vós, esperança da glória. Colossenses 1, 27. Jesus disse: Pai, a minha vontade é que onde eu estiver, também eles estejam comigo, para que vejam a minha glória. João 17, 24. Vivemos João 17 hoje, quando caminhamos olhando não apenas para o presente, mas para a eternidade. Aplicação prática. Lembre-se diariamente que este mundo é passageiro. Tenha seus olhos fixos na promessa da vida eterna com Cristo. Enfrente as dores do presente com esperança futura. Lia, porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós um peso eterno de glória muito excelente. 2 Coríntios 4,17. Jesus concluiu sua oração dizendo: para que o amor com que me tens amado esteja neles e eu neles. João 17, 26. O amor do Pai é a marca da vida cristã. Viver João 17 hoje é ser canal desse amor em um mundo carente, ferido e frio. Aplicação prática. Demonstre humor prático. Ajude, ouça, console. Atende até quem não mereça, porque assim o Pai nos amou. Seja reflexo do coração de Deus na sua casa, trabalho e comunidade. Lia, Deus é amor, e quem está em amor está em Deus e Deus nele. 1 João 4,16. Viver João 17 hoje é assumir o compromisso de ser resposta à oração de Jesus. Ele não orou em vão. Ele declarou sobre nós uma realidade espiritual que pode e deve ser vivida. O Senhor está levantando uma igreja santificada, unida, cheia de amor, consciente da eternidade e comprometida em glorificar o Pai. Você é parte dessa resposta. Se essa oração profética tocou sua vida, escreva nos comentários: eu escolho viver João 17 hoje. Inscreva-se no canal, ative o sininho e compartilhe esse vídeo com alguém que precisa experimentar essa verdade poderosa. Deixe aqui seu pedido de oração. Queremos interceder por você. Irmão, irmã, viver João 17 hoje é um chamado radical. Viver para a glória do Pai, em unidade, santidade, amor e esperança eterna. Essa não é apenas uma oração de Jesus, é um chamado para a sua vida. Amado irmão, amada irmã, chegamos juntos até este momento final. Durante toda esta caminhada em João 17, mergulhamos no coração de Cristo. Vimos Jesus orando pela glória do Pai, pela vida eterna, pela preservação dos seus discípulos, pela santificação, pela unidade, pela revelação de sua glória futura e, finalmente, pelo derramamento do amor eterno de Deus em nós. Agora, neste último momento, vamos elevar a nossa voz em um clamor profético, proclamando sobre nossas vidas e sobre a Igreja do Senhor tudo aquilo que Ele já declarou. Porque a oração de Jesus não foi apenas uma oração histórica, ela é viva, profética e continua ecoando até hoje. Cada palavra que saiu dos lábios do Mestre é uma semente plantada no coração da humanidade. E você está aqui, neste momento, para colher desses frutos espirituais e fazer parte desse clamor que atravessa os séculos. A palavra de Deus nos diz em João 17, 26: E eu lhes fiz conhecer o teu nome, e ainda o farei conhecer, a fim de que o amor com que me amaste esteja neles, e eu neles esteja. Este é o clímax da oração sacerdotal. Jesus termina pedindo que o amor eterno do Pai seja derramado em nossos corações e que Ele mesmo esteja em nós. Isso significa que o propósito final da oração de Jesus não é apenas a nossa proteção, nem apenas a nossa santificação.
nem apenas a nossa unidade, mas a plenitude da presença dele em nós. É Cristo vivendo em nós. Hoje eu declaro, em nome de Jesus, que o amor do Pai está sendo derramado sobre a sua vida. Onde havia vazio, o amor está preenchendo. Onde havia medo, o amor está expulsando toda insegurança. Onde havia feridas, o amor está curando. Onde havia rejeição, o amor do Pai está trazendo a aceitação. Porque está escrito em Romanos 5:5. O amor de Deus é derramado em nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi dado. Esse amor não é passageiro, não depende das circunstâncias. Ele é eterno, inabalável, fiel. Esse é o amor que sustenta sua vida quando tudo parece ruir. Esse é o amor que te levanta quando você pensa em desistir. Esse é o amor que garante que você não está sozinho. Agora, querido irmão, querida irmã, quero te convidar a algo profundo. Vamos juntos assumir esse clamor de Jesus como um compromisso de vida. Ele orou para que fôssemos um só corpo, para que estivéssemos na glória dele e para que vivêssemos cheios de amor. Isso significa que precisamos escolher todos os dias viver em comunhão. Significa perdoar quem nos feriu, restaurar relacionamentos quebrados e estender a mão a quem precisa. Significa ser luz no mundo e não se conformar com as trevas. Jesus disse em João 13:35, "Nisto conhecerão todos que sois meus discípulos, se tiverdes amor uns aos outros." É através do amor que o mundo reconhecerá a presença de Cristo em nós. Não é através de discursos, não é apenas através de práticas religiosas, mas pelo amor real, prático e transformador. Neste momento, quero levantar um clamor profético, não apenas por nossas vidas individuais, mas pela nossa geração, pelas famílias, pela nossa nação. Pai, amado, em nome de Jesus, nós clamamos agora. Derrama o teu Espírito sobre esta terra. Traz cura para os lares destruídos, restauração para as famílias que estão se desfazendo, esperança para aqueles que perderam a fé. Levanta homens e mulheres cheios do teu amor, que vivam João 17 no seu dia a dia. Declaramos que o Brasil e as nações conhecerão a glória de Cristo. Declaramos que o avivamento virá, não como movimento humano, mas como fruto do cumprimento da oração sacerdotal de Jesus. Pois ele orou: Pai, que eles estejam comigo, onde eu estou, para que vejam a minha glória. E nós cremos, veremos essa glória se manifestando aqui e agora. Agora eu quero orar especificamente por você que está me ouvindo. Se você está cansado, receba forças renovadas. Se você está ferido, receba cura. Se você está distante, sinta a presença de Deus te envolvendo agora. Se você sente medo, receba paz. Se você tem vivido sozinho, receba o abraço do Pai. Eu declaro que a oração de João 17 está viva sobre a sua vida. Você não será mais o mesmo, porque Jesus não apenas orou para os discípulos daquele tempo, mas também por todos os que creriam através da palavra. João 17:20. Isso significa que ele já estava orando por você há mais de 2000 anos. Amado, você foi lembrado pelo próprio Jesus naquela oração. Ele já intercedia por você antes mesmo de você nascer. Isso é amor eterno. E assim como Jesus encerrou sua oração com confiança no Pai, nós também encerramos este momento com a mesma fé. Pai, obrigado porque ouvimos o coração do teu Filho. Obrigado porque fomos lembrados, alcançados e envolvidos pelo amor eterno. Declaramos que vivemos para a tua glória, que somos santificados pela tua palavra, que permanecemos unidos em Cristo e que carregamos o teu amor. Que essa oração não seja apenas um vídeo no YouTube, mas um marco espiritual na vida de cada pessoa que participa. Agora eu quero te convidar a agir. Se essa oração falou ao seu coração, inscreva-se no canal para continuar recebendo mensagens que edificam a sua vida. Deixe nos comentários:
eu recebo o amor eterno do Pai em minha vida. Esse será o seu ato profético de fé. E compartilhe este vídeo com alguém que você ama, porque quando você compartilha a palavra, você se torna parte da resposta da oração de Jesus. Amado irmão, amada irmã, João 17 termina com Jesus declarando que o amor do Pai estaria em nós. Então eu termino dizendo: viva amado, viva pleno, viva cheio da presença de Cristo em você. E que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus Pai e a comunhão do Espírito Santo esteja com você, hoje e sempre. Amém.